Oi pessoal, tudo bem? É dia de palavrão, língua e texto. E será que acordo ortográfico dá um bom palavrão? Roda a vinheta, gordo. Já sabe, né? Tchan, tchan, tchan. Persegue a gente em todas as redes aí que nós estamos, como diz o Shibata, seja nosso perseguidor. Divulga, conversa com a gente também, pede as suas pautas, viu? Gente, eu decidi falar um pouquinho de palavrão, língua e texto hoje com acordo ortográfico, porque o acordo ortográfico está fazendo 10 anos, né? E assim, ele mexe com algumas coisas de escrita do nosso dia a dia, ele desperta paixões ainda agora, né? Se a gente disser, ó, mudou para bem, mudou para mal, como é que é isso? Ficou bom, ficou ruim, né? As pessoas têm opiniões a respeito, mas ainda assim ele faz parte dessa escrita, ele faz parte desse registro de língua portuguesa. E o que é bem interessante, pessoal, salientar e pensar, ele mexe com questões relacionadas à grafia, única e exclusivamente, viu? Bom, por que eu estou dizendo isso, pessoal? Porque não são poucas as vezes que a gente vê, inclusive, questões de vestibulares ou de concursos que vão trabalhar com alguma relação e reflexão sobre ortografia relacionada ao acordo ortográfico e, por vezes, numa alternativa ou numa das reflexões, elas colocam algo que tem a ver com vocabulário ou com mudança sintática. Gente, cuidado! O vocabulário diferente aqui, por exemplo, e em português de Portugal, não se alterou. Nós continuamos tendo palavras diferentes para dizer as mesmas coisas que eles, e vice-versa, tá? E a nossa sintaxe continua com as mesmas diferenças que tem em relação à sintaxe deles, por exemplo, tá? Então a única mexida que houve aí é de fato no que diz transparentemente o nome do acordo, é ortográfico, é de escrita. Bom, em linhas gerais, mexeu-se com alguns acentos, com hífen, com trema, lá em português de Portugal, aquelas letrinhas, aquelas consoantes que não se pronunciavam, como por exemplo, Cs antes de Ts ou alguns Ps, sumiram, né? Elas já não eram pronunciadas, elas sumiram, foram apagadas aí da escrita. Agora, em português brasileiro, a gente tem uma questão bem importante aí, pessoal, para salientar, que é aquela percepção que precisa pensar um pouco às vezes na hora de escrever ainda, né, 10 anos depois, que é aquela queda do acento de ideia, de heróico, por exemplo, de espermatozoide também. Por quê? Porque são palavras que são paroxítonas, que têm a sílaba tônica em ditongo aberto, e nesses casos o acento sumiu, né? Em que casos mais são situações bem evidentes, né? Olha só, naqueles redobros de vogal, por exemplo, voo, enjoo, leem, veem, creem, o acento circunflexo, ó, sumiu também. E algumas outras marcações que acabam gerando ambiguidade, por exemplo, o para, preposição, e o para do verbo parar. Não tem mais essa diferenciação. E em algumas manchetes de jornal, por exemplo, a gente pode ver ou pode se gerar alguma ambiguidade nesse sentido. Os tremas também caíram, né? Então 50, tranquilo, linguiça, linguística, perderam o trema, agora se grafam sem trema. Mas vejam, pessoal, mais uma coisa bem importante como reflexão inicial sobre acordo ortográfico, viu? A gente não muda a pronúncia, o que muda é a grafia, é a escrita. Então, fica bem esperto sempre com essas situações e com outras que a gente vai refletindo e conversando aí no dia a dia, e principalmente das paixões que esses acordos despertam, nós vamos percebendo que é bem importante ficar ligado, viu? Não só se mexe com a escrita, mas se mexe com paixões sobre a língua, mas não se mexe com pronúncia, nem com sintaxe, nem com vocabulário. Gostou? Dá aquele joinha, conversa com a gente também, viu? Mostra para todo mundo que você quiser. Um beijo, gente. Bons estudos. Já nos vemos nos outros vídeos. Tchau, tchau.